Olá, pessoal! Eu sou a professora Adna e hoje o tema da nossa aula é emergências obstétricas. Durante a gestação, as mulheres podem apresentar alterações clínicas que levem à internação em uma unidade de terapia intensiva. Neste capítulo, abordaremos as 3 principais causas de internações de gestantes e puérperas em uma unidade de terapia intensiva. A primeira patologia são as síndromes hipertensivas na gestação. As síndromes hipertensivas compreendem várias entidades associadas a aumento pressórico, que podem anteceder uma gestação, ou seja, ser antes de uma gestação, ou surgir durante a gestação ou no período do puerpério imediato. Que período é esse? É o período pós-parto imediato. A incidência é de 5 a 10% nas gestações. E as síndromes hipertensivas podem culminar em convulsões, acidentes vasculares e também como óbito, além de estarem diretamente associadas à prematuridade do recém-nascido. Ou seja, as síndromes hipertensivas, elas podem causar nas pacientes convulsões, AVCs e também levar ao óbito. E está diretamente ligada ao nascimento do prematuro. Como que podem ser as classificações das síndromes hipertensivas? Ela pode ser uma síndrome hipertensiva da gestação, que hoje em dia na literatura nós encontramos com a sigla de SEG, ou também a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, a hipertensão crônica, a doença hipertensiva da gravidez, a hipertensão gestacional e a sua pior complicação, uma síndrome de HELP. A pré-eclâmpsia é o surgimento da hipertensão arterial associado à proteinúria após a 20ª semana de gestação, ou antes, se associado a uma moléstia trofoblástica gestacional. Ou seja, a pré-eclâmpsia é o surgimento da hipertensão associado ao aumento do exame de proteinúria após o 5º mês de gestação. Ou pode acontecer antes, se estiver associado a algum tipo de câncer de colo uterino, câncer de endométrio. E os fatores de risco são primigesta, obesidade, uma gestação múltipla, uma idade materna superior a 35 anos, sendo este uma primigesta, a primeira gestação, a raça negra e a hipertensão arterial crônica, quando a paciente já tem uma hipertensão arterial crônica. A raça negra significa que os pacientes com descendência africana, os pacientes com descendência negras, ela tem uma propensa, já é um fator de risco para ter uma pré-eclâmpsia, uma hipertensão. A eclâmpsia é definida como o desenvolvimento de convulsões em gestantes com sinais e sintomas de pré-eclâmpsia, ou seja, se a paciente já está apresentando os sinais e sintomas de pré-eclâmpsia e ela começa a apresentar convulsões, ela já entra no quadro de eclâmpsia. Temos a hipertensão crônica, que na hipertensão crônica, a pressão arterial ela é maior ou igual a 14/9 e é diagnosticada antes da gravidez ou antes do 5º mês de gestação, na 20ª semana de gestação. Temos também a doença hipertensiva da gravidez superajuntada, que nós chamamos de DEG, que é a pré-eclâmpsia superajuntada, ela é evidenciada com o início de proteinúria, né, com o início da elevação de proteinúria, de proteínas na urina, após a 20ª semana de gestação, ou 5º mês de gestação, na hipertensa ou com o aumento agudo de proteinúria, ou pressão arterial, ou plaquetas maior ou igual a 1 milhão. Em gestante com hipertensão e proteinúria, antes da 20ª semana. Ou
Ou seja, a doença hipertensiva da gravidez superajuntada é um conjunto de sinais que a gestante vem apresentando, né? Então, é a elevação da proteinúria, de proteína na urina, tudo isso após a 20ª semana, após o 5º mês de gestação, ela vai ter também um aumento agudo dessa proteinúria, aumento de plaquetas ou aumento de pressão arterial. Então, são vários sintomas que eles superajuntados torna-se uma doença hipertensiva específica da gestação. Ou seja, a paciente ela está nesse quadro devido à gestação. Quando acontecer a saída, o nascimento do bebê, essa pressão arterial e seus exames podem vir a estar numa normalidade. A hipertensão gestacional tem o seu diagnóstico firmado somente no pós-parto, com a pressão arterial retornando ao normal antes de 12 semanas do pós-parto. Ou seja, a paciente ela é diagnosticada com uma gestação, uma hipertensão gestacional, quando foi esse diagnóstico e após 12 semanas que nasceu o bebê, 12 semanas de pós-parto, a pressão dela volta ao normal. Aí podemos definir que a hipertensão dela foi somente associado ao momento da gestação. A síndrome de HELP é o surgimento de hemólise, ou seja, morte das hemácias, quebra das hemácias, elevação das enzimas hepáticas, tem o seu comprometimento no fígado e plaquetopenia. Em gestantes, como uma das formas mais graves da doença hipertensiva. Ou seja, pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia, hipertensão arterial crônica com uma DEG superajuntada. A paciente apresenta todos os sintomas de todos os casos graves da hipertensão. E aí ela começa a ter um acometimento de hemólise, um acometimento de enzimas hepáticas e plaquetopenia. E ela apresenta a síndrome de HELP. A síndrome de HELP é uma síndrome muito grave, certamente pode levar a paciente ao óbito. Os sinais clínicos das síndromes hipertensivas são pressão arterial sistólica acima de 140, pressão arterial diastólica acima de 90, cefaleia, estocomas. O que são estocomas? São presença de uma visão de fundo escuro, né? Presença de manchas escuras em alguns pontos do campo visual. Normalmente, para a gente identificar essa presença de estocomas, nós pedimos para a paciente olhar para a parede e ver se ela percebe alguns pontos pretos, se ela está enxergando alguns pontinhos pretos. Por isso que a gente consegue identificar esses estocomas. Também tem todo um acometimento de alterações de fundo de olho. Então, uma visão borrada, o paciente vai apresentar, né? Dispneia, cianose, né? Náuseas, dor epigástrica e dor no hipocôndrio. São sinais clínicos de síndromes hipertensiva. O tratamento, nos casos das síndromes hipertensivas, é medicamento antihipertensivo, via oral ou endovenoso, dependendo muito da avaliação médica e do grau desta síndrome. A avaliação fetal, então vai ter um acompanhamento do feto, muito importante este momento de acompanhamento do feto. Exames laboratoriais são imprescindíveis e também a sulfatação. O que é a sulfatação? É a administração de sulfato de magnésio endovenoso. Nós temos protocolos que nós precisamos realizar um sulfato de magnésio com uma dose de ataque e depois esse sulfato de magnésio vai entrar em bomba de infusão com muito controle. O que esse sulfato de magnésio vai fazer? Ele vai fazer uma proteção para o cérebro da criança, né, do recém-nascido. Então, o sulfato de magnésio, ele vai agir auxiliando na preservação do cérebro do feto, né, no caso das mães ter essas convulsões. Por isso que é muito importante ter este momento de sulfatação,
de administrar o sulfato de magnésio. Os cuidados de enfermagem são aferição de sinais vitais a cada 15 minutos, principalmente pressão arterial, verificar os batimentos cardiofetais a cada 3 horas. Quem vai verificar esses batimentos é o enfermeiro. Realizar uma sondagem vesical de demora em caso de sulfatação, ou seja, se a paciente for entrar com bomba de sulfato de magnésio, a paciente tem que estar com sonda. Devido ao quê? Devido a gente ter um melhor controle de débito urinário. Então, vamos ter que controlar o débito urinário. Administrar medicamentos prescritos de acordo com prescrição médica. Coletar exames laboratoriais. É muito importante a gente ter esse acompanhamento dos exames laboratoriais da paciente. E deixar sempre um material para atendimento de emergência disponível. Que material é esse? Material para intubação, material para um parto de emergência, então tem que ter uma caixa de parto próxima da paciente. Temos que lembrar que essa paciente ela necessita de um acesso venoso calibroso, porque a qualquer momento ela pode necessitar de uma medicação ser realizada com emergência. Uma patologia muito importante dentro das emergências obstétricas é a hemorragia. A hemorragia na paciente obstétrica é uma das principais causas de mortalidade materna no Brasil e no mundo. Durante a internação, como o estado clínico das pacientes obstétricas é dinâmico e também imprevisível, podendo a qualquer momento desenvolver uma hemorragia. E por isso é fundamental a atenção do profissional de enfermagem no momento de cuidar dessa paciente. Pois a paciente mesmo gestante, ela pode ter uma hemorragia. A paciente no pós-parto, ela pode ter uma hemorragia. Nós temos que ter uma avaliação bem criteriosa dessa paciente. Não é porque tem uma quantidade elevada de sangue no corpo e ela vai sangrar no pós-parto que esse sangramento é considerado sempre normal. Nós temos que saber avaliar esse sangramento do pós-parto da paciente. Vamos citar os principais fatores de riscos que podem levar uma paciente a ter uma hemorragia. Primeiramente, a pré-eclâmpsia, a síndrome de HELP, o acretismo placentário, que é o quê? Quando há infiltração de tecido da placenta no tecido do útero, né? Há tecido placentário dentro do tecido do útero. A placenta prévia, a placenta anterior, um sangramento intraoperatório aumentado, um sangramento ativo, uma gestação múltipla, uma macrosomia fetal, que é o RN maior que o previsto para a idade gestacional, poliândrimo também, que é o aumento de líquido amniótico, uma atonia uterina prévia, quando o útero não se contrai, doenças hematológicas, multíparas, que são mulheres que teve vários partos, varizes pélvicas, útero miomatoso, que são úteros com mioma, e o medicamento anticoagulante, são fatores de risco para uma hemorragia. Os principais cuidados de enfermagem, principalmente ter uma atenção para os fatores de risco, aferir os sinais vitais, porque uma hemorragia, a paciente vai apresentar uma hipotensão, uma taquicardia. Então, nós temos que observar os sinais vitais da paciente. Observar o volume de loquiação. O que é a loquiação? Os lóquios. É o sangramento vaginal no pós-parto. Coletar exames laboratoriais dessa paciente para fazer uma avaliação de hemoglobinas, atentar para uma reserva de hemocomponentes e atentar para uma administração de hemocomponentes, de bolsas de sangue para essa paciente. Então, nós temos que ter essa atenção, identificamos algum fator de risco, observar com maior critério essa paciente, avaliar esse sangramento é muito importante. A sepse é uma emergência obstétrica muito importante, que é uma resposta inflamatória generalizada do organismo
frente a um quadro infeccioso de qualquer origem e está entre as 5 principais causas de mortalidade materna. A sepse pode iniciar através de uma infecção de urina e pode ser classificada em 3 fases: infecção não complicada, que é a presença de um quadro infeccioso associado a repercussões inflamatórias sistêmicas; a sepse, que é realmente a presença ou suspeita de quadro infeccioso associado a sinais de disfunção orgânica aguda, como uma encefalopatia, uma queda de saturação de oxigênio, né, entre outros fatores; e o choque séptico, que é um quadro de sepse associado a uma hipotensão refratária, a expansão volêmica adequada, necessitando do uso de vasopressores, de medicamentos para manter a pressão arterial média acima de 65. Então, quando já entra com medicamentos para controle de pressão, a paciente já está em choque séptico. Os cuidados de enfermagem para um quadro de sepse é a aferição de sinais vitais, a administração de medicamentos, a administração de antibióticos o mais rápido possível, porque na sepse tempo é vida. A partir do momento que o paciente há a suspeita de sepse ou ele é diagnosticado com sepse, existem muitos protocolos que diz uma maior efetividade da medicação quando ela é feita após 1 hora, em até 1 hora do diagnóstico ou da suspeita. Então, o paciente começou a apresentar alteração de sinais vitais, imediatamente nós devemos fazer as coletas de exames para verificar, né, a base dessa sepse e administrar o antibiótico o mais rápido possível, preferencialmente em até 1 hora. Atenção para os sinais de complicação, como uma hipotensão, uma hipertermia, coleta de exames laboratoriais e coleta de exames de cultura, para a gente saber qual que é o micro-organismo que está atingindo essa paciente, né? Então, nós temos que fazer esse acompanhamento de todos esses exames laboratoriais. Preferencialmente, os exames de cultura devem ser coletados antes de iniciar a dose de antibiótico, para a gente verificar a eficácia, com maior veracidade, essa cultura. Um assunto muito importante é a parada cardiorrespiratória em gestantes. Nos casos de gestantes que apresentam parada cardiorrespiratória, é necessário que no atendimento haja um profissional médico obstetra, pois pode haver uma necessidade de realização do parto imediato, pensando sempre em salvar a vida da criança. Nós tivemos uma aula específica sobre parada cardiorrespiratória. Então, o atendimento seguirá o mesmo padrão descrito no tema 3, que foi nosso tema de parada cardiorrespiratória, com algumas diferenças. Por exemplo, há necessidade de deslocar o útero para a esquerda, liberando assim as artérias e veias mais importantes. Então, quando há uma paciente gestante, nós temos sempre que lembrar de deslocar o útero para a esquerda, realmente ficar segurando a barriga da paciente para o lado esquerdo. E se em até 5 minutos não houver uma reversão da parada cardiorrespiratória, o médico obstetra ele deve fazer uma cesariana imediata, com o objetivo de salvar a vida do feto. Hoje, na atualização da American Heart Association, ela fala de 5 minutos já. Então, nós tivemos uma atualização em 2020 que fala que em 5 minutos, se a paciente não voltar da parada cardiorrespiratória, o médico imediatamente vai solicitar um bisturi e vai tentar salvar a vida do feto. Nos casos dos hospitais que atendem gestantes, é necessário incluir no carrinho de emergência uma caixa de cirurgia para cesariana de emergência. E nesses casos, o neonatologista também deverá ser acionado para prestar os cuidados ao recém-nascido, né? Lembrando sempre de providenciar um carrinho ou uma maleta com materiais, medicamentos e equipamentos específicos para o atendimento do neonatal e da paciente.
Então, as diretrizes da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o que ela nos diz sobre o atendimento de parada cardiorrespiratória em gestante? Primeiramente, fazer o reconhecimento, reconhecer, chamar ajuda, trazer todo o equipamento. Importante lembrar de manter esse desvio manual para a esquerda, para o lado esquerdo. Então, como mostra aí na foto, nós temos que realmente segurar o abdômen da paciente para o lado esquerdo, para ter uma descompressão das veias cavas e iniciar as compressões. Então, nós iremos precisar de um profissional para realizar as compressões, um profissional para fazer esse desvio manual para o lado esquerdo e um outro profissional para realizar as ventilações. Ou seja, no mínimo, 3 profissionais para atender essa paciente. Nós também temos que lembrar que a paciente necessita de um acesso de grosso calibre, necessita de uma monitorização. Tudo isso em 5 minutos. A paciente tem que retornar. Então, nós fazemos todo esse procedimento e em até 5 minutos, se a paciente não tiver uma eficácia desse atendimento de parada cardiorrespiratória, o médico vai solicitar o bisturi e realizar uma cesárea de emergência. As diretrizes da American Heart Association, o que ela nos diz de um atendimento de parada cardiorrespiratória em gestante? A gente vai continuando, né, fazendo a relação compressão-ventilação, uma RCP de alta qualidade, vai fazer uma desfibrilação, se ela for indicada pelo médico, ou alguma outra intervenção, por exemplo, administração de medicamentos. Vai acionar uma equipe de parada cardiorrespiratória materna. Nesta equipe tem que conter o médico obstetra, o neonatologista, e vai considerar também a etiologia da parada, né? Vai executar as intervenções obstétricas, né? Realizar o deslocamento uterino lateral contínuo, isso não pode parar. Uma vez que eu colocar o útero, o desvio manual, eu não posso tirar a minha mão desse desvio. Eu vou desconectar todos os monitores fetais e vou preparar para uma cesariana de emergência, caso não aconteça um retorno dessa paciente em 5 minutos. E vou realizar uma cesariana de emergência se nenhuma reanimação acontecer em 5 minutos. A gente tem que considerar uma cesariana emergencial. Né? Mas a gente também pode executar as intervenções maternas, né? O manejo de via aérea, administrar oxigênio a 100%, fazer ventilação, obter um acesso intravenoso de bom calibre, né? Manter, se o paciente estiver recebido magnésio ou algum outro medicamento, né? Ele vai continuar com essas medicações e vamos continuar com a relação ventilação-compressão, desfibrilação, se caso a paciente estiver tendo um efeito mais satisfatório desse atendimento de parada. É importante saber que o planejamento da equipe deve ser feito em colaboração com os serviços de obstetrícia, de neonatologia, né, a parte de emergência, de anestesiologia, porque todo mundo vai atuar numa parada cardiorrespiratória em uma gestante. Então, as principais prioridades para as mulheres grávidas em uma parada cardiorrespiratória de alta qualidade é o alívio da compressão da aorta, ou seja, o deslocamento uterino lateral. A gente não pode esquecer de realizar esse deslocamento do útero, né? O objetivo da cesariana de emergência é melhorar os resultados para a mãe e para o feto também, né? Vai aumentar a sobrevida do feto. Por isso que nós temos que obedecer, né? O ideal é realizar essa cesariana em 5 minutos. Né? Então, esse algoritmo é da American Heart Association, né? Atualizado em 2020. Também nós temos que considerar as possíveis etiologias, o que levou a paciente a ter uma parada cardiorrespiratória. Primeiramente, pode ser uma complicação de anestesia, uma hemorragia, problema de parte cardiovascular,
alguns tipos de medicamentos, uma embolia, uma febre. Temos que considerar os possíveis causas não obstétricas de parada cardiorrespiratória, os 5Hs e 5Ts. Também a hipertensão é um fator de risco. Então, pessoal, hoje falamos um pouco sobre essa condição da gestante, sobre os cuidados específicos e cuidados de emergência com as emergências obstétricas com a gestante. Todas as imagens são do Google Imagens e nós utilizamos como base a nossa apostila do curso de técnico de enfermagem. Bons estudos a todos e até a próxima aula.